E no vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os meus macetes para você gabaritar a prova de segundo dia do Enem. Então, sem enrolação, vamos aqui direto ao ponto. Lá no vídeo de macetes de primeiro dia, vocês pediram bastante a parte 2 para eu fazer também de natureza e de matemática, trazer os meus macetes, minhas técnicas de resolução de questões, minhas estratégias. Então, vamos aqui para o vídeo. Claro, né? Eu peço só que você deixe o like aqui embaixo. É rapidinho, não custa nada, é de graça. Deixa o like aqui embaixo para apoiar o canal, para eu fazer mais vídeos para vocês, para me dar mais motivação e para eu estar sempre produzindo aqui conteúdos gratuitamente aqui no YouTube para poder ajudar você a se dar bem no vestibular. E se você não assistiu a parte 1, se você ainda não assistiu o vídeo de macete de primeiro dia, tá bem legal. Vou estar deixando no card aqui, você pode assistir ou entrar aí no meu canal, mas depois desse vídeo. Aproveita, assiste logo aqui o de segundo dia, depois você vai lá e pega as dicas de primeiro dia também, tá bom? Pessoal, dentro do segundo dia, sem enrolação, começa por natureza ou começa por matemática, Eduardo? Vamos lá. Essa parte de qual prova começar, eu costumo dizer que ela é um pouco subjetiva. Porque se você começa por natureza e se dá muito melhor do que quando começa por matemática, eu não vou dizer para você começar por matemática, tá? Mas, do ponto de vista da TRI, do ponto de vista da matéria que mais vai valorizar a sua nota, que vai te dar uma pontuação maior com a mesma quantidade de acertos, a gente está falando da prova de matemática, isso não é segredo para ninguém. Eu não preciso trazer microdados aqui para te provar isso. A prova de matemática, se você acerta 30 questões, você já fica, claro, dependendo da coerência pedagógica, dependendo da dificuldade da prova, você fica por volta ali de 800 pontos. Enquanto que 30 acertos na prova de natureza, também mais ou menos ali com a mesma coerência pedagógica, você ficaria por volta da casa ali dos 700 pontos. Então é uma diferença muito grande. A prova de matemática é fato que ela valoriza a nota do candidato. Inclusive, quem fechou a prova de matemática do Enem 2015 tirou 1.008 pontos. Mais do que quem fechou a redação, mais do que quem tirou 1.000 na redação. Tá? Até hoje foi a única prova que conseguiu superar os 1.000 pontos da redação. Tá? Então, matemática, indiscutivelmente, é uma matéria muito importante. Então, eu, Eduardo, recomendo que você comece por matemática. Eduardo, eu nunca gostei de começar por matemática. Depois desse vídeo, você vai começar por matemática aplicando a minha estratégia em blocos. Aí você me fala se deu certo, tá bom? Depois você volta aqui nos comentários e fala se deu certo. Se mesmo utilizando a estratégia em blocos que eu vou te passar hoje, as técnicas que eu vou te passar hoje, você não se sentir confortável começando por matemática, comece por natureza, mas aplica a estratégia em blocos, tá bom? Eduardo, que estratégia em blocos é essa? Se você não assistiu o primeiro vídeo, que é aqui de paraquedas, eu ensino uma estratégia de prova baseada em blocos de questões. Você vai sempre pegar a sua prova, cada área do conhecimento, e dividir em 3 blocos. Bloco um são as questões que você vai iniciar a sua prova. Bloco 2, as questões que você vai fazer no segundo momento da sua prova. E bloco 3, as questões que você vai deixar por último na sua prova. Isso para cada área do conhecimento. Então, por exemplo, natureza, temos o bloco um, bloco 2, bloco 3. As questões de bloco um são as questões que eu vou priorizar. Eduardo, quais questões são essas? Já já eu te conto porque, como eu falei, a gente vai começar por matemática. Eu abro a prova aqui do segundo dia do Enem. Eduardo, o que é a primeira coisa que tu faz? Eu já desço aqui, ignoro toda a prova de natureza, tá? Venho aqui diretamente para a questão de número 136. Venho aqui, show de bola. E aqui, pessoal, eu já vou lendo a prova em ordem, tá sempre o mesmo esquema para todas as áreas do conhecimento. Você vai lendo a prova em ordem. Achou uma questão de bloco um, bote bloco um e já faz. Achou uma de bloco 2, risca lá, bota bloco 2 para você saber que é uma de bloco 2 e pula. Achou uma de bloco 3 da mesma forma, bota bloco 3 e pula. Eduardo, o que são esses blocos? No caso de matemática, as questões que vão estar dentro do bloco 1, as questões que você vai priorizar, são questões de matemática básica. Então, questão de escala, de notação científica, de porcentagem, de média aritmética, simples, sem ser a ponderada, porque a ponderada já entra no bloco 2. Questões ali de análise gráfica, questão de unidade de medida, questão de conversão de medidas, questão de regra de 3 simples, porque a regra de 3 composta e a inversa eu também já boto no bloco 2. Então, todas essas questões mais simples, mais interpretativas, que exigem um conhecimento de matemática básica, às vezes uma comparação de fração, que você só precisa saber multiplicar e dividir, basicamente, né? Você vai colocar no bloco 1, você vai priorizar essas questões na sua prova. No bloco 2, você vai deixar aquela questão típica fácil trabalhosa. Sabe aquela questão que tu bate o olho nela? Já a gente procurou aqui para exemplificar. Sabe aquela questão que tu bate o olho nela
e aí tu fala assim: "Poxa, ela é fácil, ela é de um conteúdo fácil, mas ela vai dar trabalho. Não, só eu sei fazer, mas ela vai dar muito trabalho". Essa questão tu não pode priorizar na tua prova. Por quê? Porque é um tipo de questão que geralmente é considerado questão média na prova. Por que média, Eduardo? Porque muita gente sabe fazer, de fato, porque não existe tanto conhecimento técnico, tanto conhecimento conceitual, é mais ali contas, só que muita gente vai acabar se perdendo no meio dessas contas, vai acabar fazendo a conta errada, caindo no distrator, não consegue terminar, se embaraça todo nas contas, tem que começar de novo, perde o raciocínio, enfim. Então é questão que tu não vai priorizar. Aí no bloco 2 também, você vai estar colocando ali questões de média ponderada, uma mediana, você vai colocar juros simples, porque os juros compostos é no bloco 3. Você vai botar a progressão aritmética, que é a progressão geométrica no bloco 3. Você vai colocar ali questão de função do primeiro e segundo grau, enfim. E no bloco 3 só coisa boa, análise combinatória, logaritmo, probabilidade, função seno e cosseno, função exponencial, juros compostos, é, projeção ortogonal. Vou abrir um parênteses para a projeção ortogonal, que inclusive é essa segunda questão aqui da prova, 137, ó, que é aquela de você pegar a sombra ali, né? Você pegar a projeção. Projeção ortogonal, se eu tivesse fazendo esse vídeo aqui, gravando esse vídeo para você, lá em 2018, 17, vai, 2016 por aí, eu ia chegar para você e falar assim: olha, projeção ortogonal é questão garantida na tua prova como fácil. É uma questão que você não pode errar. Só que de 2019, 20, 21 para cá, as questões de projeção ortogonal, elas acabam sendo mescladas. Tem algumas que são bem difíceis, como é o caso dessa 137, que é uma das questões mais difíceis da prova, e algumas mais fáceis, né? Antigamente, projeção ortogonal era só fácil, hoje em dia já é mais mesclado. Então, ela pode aparecer tanto no bloco 1, se for puramente você pegar a sombra ali, uma formiga andando no teto, pega a sombra dela aqui, coisa simples, como aquelas do Enem de mais antigamente. Só que pode ser complexa também, você tem que botar no bloco 3, como essa daqui, ó. Olha o tamanho desse texto aqui, é uma análise bem apurada que você tem que fazer, tem que ver que coincide aqui as diagonais e tal. Então, essa daqui você já vai botar no bloco 3, tá? Já já eu te mostro na prática. Eduardo, eu quero saber o que tem em cada um dos blocos. Eu quero que tu dê uma aula de bloco 1, uma aula de bloco 2, uma aula de bloco 3, que tu me ensine a flexibilizar esses blocos, que tu mostre na prática, em vários simulados, que tu mostre na prática a construção desses blocos. É muito simples, é só você fazer parte do método Energisa, que é minha plataforma de estudo completa. E dentro dessa plataforma que tem aula dos conteúdos dividido por nível, tem vários cursos de estratégia, técnica de resolução, tem um banco de questão com 160 mil questões, tem aulas ao vivo, tem monitoria, tem simulado correção TRI. Além disso tudo, também tem curso lá, tem um curso só de estratégia, onde eu te ensino só sobre os blocos. Então, se você quiser uma coisa mais aprofundada, uma coisa mais específica, que eu não consigo fazer um vídeo aqui no YouTube, é só clicar no primeiro link da minha bio e fazer parte do método Energisa, que inclusive está com desconto bem legal aí para a turma intensiva, tá bom? Mas aqui nesse vídeo também eu já vou te garantir que, se você prestar atenção, você vai sair daqui já aplicando esses blocos e conseguir ter uma boa nota, tá bom? Você vai conseguir já melhorar bastante, como eu prometi no último vídeo e cumpri. Mas se você quiser algo mais específico, não posso deixar de ressaltar que existe um curso que eu gravei sobre isso. Só clicar no link da bio, beleza? Mas vamos aqui, olha só. Você vai começar pela primeira questão. Olha a importância dos blocos. Eu não sei se no início desse vídeo eu acabei tendo um ato falho de falar que eu tô com a prova do Enem 2024 aqui, como eu fiz no primeiro dia. Se eu tiver falado, eu acabei me enganando. Aqui é a prova do Enem 2021. E eu peguei a prova do Enem 2021 de propósito, que foi a prova que eu fiz e que eu fui aprovado, tá? Na prova do Enem 2021, foi essa prova que eu fiz, eu tirei mais de 800 de média, eu só errei 2 questões em matemática. E eu vou te contar como que eu consegui uma nota tão boa e, e como que pessoas que não utilizaram estratégia em bloco se lascaram, se deram muito mal nessa prova aqui. E especificamente nessa prova aqui, olha só. Se você não faz a prova dividida em blocos, você vai fazer a prova normalmente em ordem, né? Olha o erro de fazer uma prova em ordem. Imagina que você pegou essa prova e fazer em ordem. Você fez a primeira questão, beleza, de boa. Segunda questão, muito difícil. Uma das mais difíceis que tem. Beleza, você já gastou tempo aí, já gastou raciocínio. Mas beleza, segue. Olha a questão 138. Para quem sabe, sabe, né? Essa questão 138, rapaziada, ela é uma questão de análise combinatória. Então, segundo a nossa estratégia, de cara, eu já ia fazer o que nela? É a terceira questão que apareceu aqui, ó, na ordem da minha prova.
eu ia botar bloco 3 e pular, eu não vou nem olhar para essa questão agora. E foi o que eu fiz na minha prova. Tá? Lá em 2021 eu já aplicava estratégia em blocos, né? Que foi o ano que eu fui aprovado. Eu aplicava já essa estratégia. Eu botei bloco 3 e pulei. Cara, só que teve muita gente que fez em ordem. Inclusive, eu conheço uma pessoa, um amigo meu da época, ele falou: Eduardo, eu gosto de fazer em ordem e tudo. Ele se deu muito mal. Por que ele se deu mal? Porque, cara, ele veio aqui e fez a primeira questão. Que, de fato, a primeira questão aqui é só somar aqui, é só encontrar um padrão, uma questãozinha clássica de bloco 1. Então, você bota bloco 1, já faz, beleza. Aí você vem para a questão 137. Se você for tentar fazer essa questão de cara, olha o tamanho desse texto. Daqui que tu interprete que as diagonais vão coincidir. É tanto que na minha prova, essa questão aqui, ela passou a prova inteira marcada errado. Se eu não me engano, eu tinha marcado letra A na minha prova, né? Mas o que foi que eu fiz, né? Eu botei bloco 1, porque eu achei que era uma questão simples de projeção ortogonal e fui fazer. E aí marquei, eu acho que é A. Eu fiquei entre A e E, né? Mas deixei marcado A e falei, não, vou deixar pro final. Porque eu pensei que era fácil, mas é um pouco mais difícil, é aquelas mais complicadas, né? Em 2021, lembra, estava começando a aparecer essas questões de projeção ortogonal um pouco mais complicado. Então eu fiz isso aqui, ó, risquei bloco 1, botei bloco 3 e fui embora. E aí depois, quando chegou no bloco 3 que eu fui fazer, que eu percebi que, se eu não me engano, é letra E, tá? Ou é o contrário, é letra A a resposta e eu marquei letra E. Mas eu acho que é letra E a resposta, tá? Eu acho que é letra E. Enfim, estava marcado o gabarito errado a prova inteira e no final me dei conta. Enfim, então imagina a pessoa que está fazendo a prova em ordem aqui. Está fazendo a prova em ordem, tal. Aí, na segunda questão da prova, já se embaraçou, já achou complicado. Aí chega na questão 138, aí vai fazer. Meu amigo, essa questão não é só que ela é difícil, é que ela foi anulada. Essa questão aqui não tem resposta. Eduardo, então quer dizer que quem fez a prova em ordem já perdeu tempo, bem que na 137, quando chega na 138, já perdeu mais tempo. Olha o que foi que aconteceu com esse meu amigo, que fez a prova em ordem. Não pulou as questões que deveria ter pulado. Ele gastou tempo nessa questão, muito tempo, uns 15 minutos nessa questão, gastou raciocínio e ainda se abalou emocionalmente, porque não conseguiu fazer a questão, já tinha perdido um tempão de prova e só estava na terceira questão. E aí, já prejudica todo o resto da prova. Diferente de mim, que apliquei estratégia, de você que vai aplicar estratégia esse ano no Enem também, que você vai ser aprovado, vai voltar nesse vídeo bem que vai falar obrigado, Eduardo, porque eu utilizei tua estratégia, deu certo, tá bom? Amém? Amém. Digite amém aí. Olha amém. Ó, então, essa questão aqui, eu colocaria bloco 3 e pularia. Essa questão foi anulada, pessoal. Então, muita gente gastou um tempão nela e nem valeu de nada. E eu pulei essa questão, foi a última questão que eu olhei na minha prova. Eu olhei para ela, tentei fazer uma vez, não deu certo, larguei de mão. Nem fazia muita diferença acertar ou não essa questão. Né? Não ia fazer diferença nenhuma. Enfim, eu continuo a prova. A 139, olha só. A questão mais fácil da prova. Essa foi a mais fácil da prova. É só você somar aqui e ver qual é maior ou é menor, uma coisa assim. Deixa eu ver se é maior ou menor. Terminando o período, a gerente recebeu o relatório, escrevendo quantidade vendida, tal. Cadê o critério de escolha? 5 novos tipos, entre, tal. Ó, maior, média. É só somar esses três números aqui, esses três, e ver qual é maior. Não precisa não dividir por 3, porque, enfim, eu vou dividir todos, eu estou só comparando. Ainda teve gente que dividiu por 3 aqui. Não precisa, é só somar os três números e ver qual é maior. E a resposta é a questão mais fácil da prova. Então, poxa, muita gente acabou errando essa 139 porque se abalou bem aqui, ó. Se abalou na 138, se abalou na 137, aí chega aqui, ó, com o emocional destruído, lê errado a questão e erra. A mais fácil da prova. Olha só a diferença de quem aplicou estratégia. Quem aplicou estratégia priorizou a 136, fez, acertou, que foi uma questão considerada fácil. Se eu não me engano, foi fácil, mas ela não é difícil. É fácil, no máximo, média, mas não é difícil. Aí pulou a 137, deixou ela ali. Pulou a 138 e a segunda questão que fez na prova foi a mais fácil. Olha a diferença, pessoal. Me fala se não faz diferença uma estratégia de prova. Que você prioriza as questões corretamente, que você coloca uma ordem, que você está organizado. Eu falei no último vídeo, a estratégia aqui, ela é baseada nos microdados do Enem, ela te dá uma vantagem competitiva muito grande, porque você está priorizando as questões que vão te dar uma maior pontuação, as questões mais fáceis de parâmetro B mais baixo, ou seja, com baixa proficiência, com baixa dificuldade, para depois chegar nas mais difíceis. Mas além disso, você está ganhando organização e mental, principalmente mental, porque se você faz a prova organizada, olha a diferença. O cara que não fez a prova aqui pulando questões que foi fazendo em ordem,
perder um tempão numa questão que foi anulada. E aí a próxima questão, a mais fácil da prova. Me fala se essa pessoa não vai ser prejudicada. Você não vai ser essa pessoa, porque você está assistindo esse vídeo, você já deixou o like aqui, você já se inscreveu para acompanhar meus vídeos. Beleza? Porque eu vou te acompanhar até o Enem, te dar várias dicas como essa. Inclusive, se tem sugestão de próximos vídeos, é só deixar nos comentários aí, deixa o seu feedback também sobre o que você está achando desses vídeos, tá bom? A próxima questão, a 140, ó. Eu já percebo, pessoal, que é uma questão, ó, pelo comando, ó. O supermercado avalia receberão no ano seguinte a comissão do tipo, pelo comando não deu para identificar, mas pelos dois gráficos aqui, pelas duas tabelas aqui, eu percebi que se trata de uma média ponderada. Se é uma média ponderada, não é tão fácil a ponto de ser bloco 1, mas também não é uma análise combinatória, não é uma probabilidade, não é um logaritmo. Média ponderada é bloco 2 em matemática. Por quê? Porque tem a questão do peso. Se você esquece o peso, você vai fazer como uma média aritmética simples, tem resposta para marcar, que é o distrator. Na parte final aqui do vídeo eu vou falar sobre técnica de resolução, eu vou explorar essa parte dos distratores. Fica até o final desse vídeo, porque o que você vai aprender aqui, você não vai aprender em nenhum outro lugar, eu te prometo isso. Então vamos aqui. Olha só a questão 142, pessoal. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dados que deve ser disponibilizados em uma rodada para tornar mais atrativo. Aqui é uma questão, olha só, é uma questão de probabilidade, é bloco 3. É bloco 3. Galera, eu tô aqui na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima questão. Eu tô na sétima questão aqui da minha prova. Eu tô fazendo em ordem, tô lendo em ordem, né? Tô na sétima questão da minha prova aqui do Enem 2021 e eu já topei uma questão de projeção ortogonal bem difícil. Eu já topei uma questão de análise combinatória muito difícil, que inclusive foi anulada. E eu já topei uma questão de probabilidade. Se eu não tô pulando essas questões, acabou aqui a prova para mim. Acabou aqui, meu raciocínio já foi embora, meu emocional, minha confiança, minha organização. Não preciso estar aqui toda hora te falando que é importante estratégia, que é importante você ficar até o final desse vídeo e você colocar isso em prática. Você já tá vendo, eu tô te provando aqui. Beleza? Então você vai continuando e vai fazendo, tá? Você vai continuando aqui, vai colocando. Essa questão aqui, a 143, é uma questão de comparação de fração. Bloco 1, você já faz logo. A 144, questão de média. Tá? Nesse caso aqui, também uma média aritmética ponderada, apesar de muito simples, bem pequenininha, eu coloco no bloco 2 porque eu não vou vacilar. Eu vou olhar ela com calma. Eu estou vendo que tem aqui frequência. É uma questão de média aritmética ponderada. Quem fizer essa questão através da média aritmética simples vai ter resposta para marcar e vai ser um distrator. E você vai errar. Então, bota no bloco 2, faça com mais calma depois. Eu tô no gás daqui, eu acabei de começar a minha prova. Minha adrenalina, ó, tá lá em cima. Pode ser que eu, na adrenalina aqui, na emoção de querer fazer logo, eu acabo esquecendo um detalhezinho. E erro a questão. Olha só como funciona o emocional também, pessoal. Eu tenho certeza que você já errou uma questão fácil porque você dificultou ela, ou você já errou uma questão difícil porque você achou que era muito fácil. Vou repetir. Com certeza, em algum momento da sua vida, a preparação para o vestibular, fazendo questões, ou no próprio Enem, você já chegou numa questão que era fácil e você quis dificultar, achando que era difícil, e acabou errando por causa disso. Estou correto? Beleza. E eu tenho certeza também que já aconteceu de você chegar numa questão difícil, encarar como fácil e acabar errando também. Quando você aplica a estratégia em blocos, isso não acontece. Eu sei que eu estou fazendo só questões de bloco 1, então eu vou pensar no simples. Eu não vou pensar em algo complicado. Se eu estou fazendo questão de bloco 1, questão de matemática básica, eu não vou pensar em coisas mirabolantes, pensar fora da caixa, eu vou pensar no simples. Diferente quando eu chegar lá no de bloco 3, que eu vou fazer tudo junto, aí eu já vou estar pensando de um jeito mais, já tenho que pensar um pouco fora da caixa, já é uma questão de análise combinatória, eu tenho que considerar as restrições, já é uma questão de probabilidade, condicional. Olha a diferença, cara. Olha a diferença. Eu estou te ensinando a pensar de forma estratégica. Isso não é ensinado em sala de aula. Isso deveria ser matéria dentro das escolas. Você pensar de forma estratégica, você tem uma organização de prova, você tem uma estratégia de prova, porque isso tira a aprovação de muitos alunos que estão capacitados para entrar na universidade. E você pode ser um desses alunos. Já acompanhei diversos alunos que olham para o aluno e falam assim: esse aluno não tem o que ensinar para ele do ponto de vista de conteúdo. Eu não vou mandar esse menino assistir mais a aula, pelo amor de Deus.
Ele já sabe, ele dá aula dos conteúdos. Mas por que que ele não foi aprovado ainda? Provavelmente falta uma estratégia. E é isso que eu busco ensinar, é isso que eu vou ensinar no meu canal aqui, de forma gratuita, o ano inteiro. Tem vídeo semanal aqui, toda semana você vai ter vídeo aqui, então se inscreve para você não perder nenhum e se diferenciar do seu concorrente. Porque o teu concorrente não está assistindo um vídeo como esse. Ele está lá, estudando conteúdo, igual todo mundo faz. Não, bora buscar ser um pouco diferente para a gente ter resultado diferente, não é verdade, pessoal? Então vamos lá. E aí você vai continuando aqui no mesmo esquema, bloco 1 total. Quando chegar na questão de número 180, olha a magia que vai ter acontecido, cara. Olha que coisa boa vai ter acontecido. Você chegou aqui na questão de número 180, você botou o bloco dela aqui, ó, por exemplo, 179 eu preciso ler para saber que é bloco 3, ó. É uma questão de análise combinatória, eu nem li, mas só pelas alternativas eu tô vendo fatorial, análise combinatória. Já bota o bloco 3. Acabou, beleza. Aí chega na questão de 180 aqui, a economia da escola, na utilização de um laboratório tipo B, no período, a questãozinha de comparação, é uma questão simples. É uma questão. É, bloco 1, tá? Eu ia dizer que era uma simples trabalhosa, mas não dá muito trabalho ela não. Eu faria aqui no bloco 1, não tem problema não. Beleza. Quando eu chego na questão número 180, olha a magia que aconteceu, meu pequeno gafanhoto. Você já fez todas as questões de bloco 1, ou seja, você já garantiu as questões fáceis da sua prova. Você já garantiu as questões que vão te dar uma maior pontuação. Você já sabe todas que são de bloco 2, que provavelmente vão ser médias, porque você foi colocando o bloco 2 e pulando. Você já sabe todas que são de bloco 3 que você não vai priorizar. A partir desse momento, vou olhar no fundo do teu olho aqui, ó. A partir desse momento, você tem o domínio da prova. Não é o Enem que está te dominando. Não é você que está nervoso. Não é você que está perdido. Você tem o domínio da prova, porque você já fez as fases. Você sabe que são fáceis, porque você botou bloco 1. Você já sabe quais são as de bloco 2. Você já sabe quais são as de bloco 3. Você já tem o domínio dessa prova. Você pode ir no banheiro, pode voltar, pode faltar energia. Deus me livre, né? Pode a véia lá tirar os cor da parede, pode estar o cara do lado fazendo barulho, comendo estrogonofe, comendo a farinha de puba, né? Você não vai se estressar, porque você tem um controle da prova. Você tem um controle, pode ir no banheiro, voltar, você sabe exatamente o que está fazendo. Diferente quando tu não tem uma estratégia, tu não tem uma organização, tu vai no banheiro, quando tu volta, não sabia nem o que estava fazendo. Você, no segundo dia de prova, você está procurando a redação para fazer. Isso nunca mais vai acontecer contigo. Eu estou te ensinando aqui como ter uma organização de forma estratégica, tá? Eduardo, terminei aqui, cheguei na 180, fiz todas de bloco 1. Eu vou para de bloco 2 agora de matemática? Negativo. Você vai fazer agora a mesma coisa em natureza. Então você vai lá na primeira questão de natureza, na questão de número 91, e você vai fazer a mesma coisa que você acabou de fazer com matemática. Dentro de natureza, de forma bem básica, bem simplificada, lembrando, se você quiser aulas sobre esses blocos de forma mais aprofundada, tem um curso só disso, de estratégia de prova, dentro do método Energisa, primeiro link da bio. Mas de forma mais simplificada, para você já sair desse vídeo aqui aplicando e não ficar um vídeo muito extenso, bloco 1 de natureza, questões de biologia, todas que você conseguir fazer de biologia, porque a maioria das questões de biologia vão ser consideradas fáceis. Eduardo, tá me dizendo que não tem questão difícil em biologia? Não estou falando isso. Estou falando que a maioria das questões de biologia vão ser consideradas fáceis. E aí, por vários motivos, né? Olhando os próprios microdados, a gente percebe isso. Parâmetro B delas, a maioria do parâmetro B das questões de biologia vão ser baixos, vão ser questões com baixa proficiência. As pessoas, os estudantes, de forma geral, têm maior afinidade pela biologia do que pela química e pela física. Você chega numa turma de ensino médio, terceiro ano de ensino médio, pré-vestibular, e você pedir para levantar a mão quem gosta mais de biologia do que de física e química, a maioria vai levantar, né? Pouquíssimos vão levantar dizendo que gosta mais de química ou física. Então, também isso acaba contribuindo, claro que as questões são pré-testadas e reflete essa realidade. Beleza. Então, por que eu digo todas de biologia que você conseguir fazer? Porque eu recomendo que no bloco 1 você tente fazer todas que você encontrar de biologia. Se for um pouco mais complicado, se você não souber fazer, você tentou, você leu uma vez, não entendeu ou não tem conhecimento daquele conteúdo, você pula. Aí joga ela lá para um bloco 2 ou para um bloco 3, tá? Mas tente fazer, porque a maioria vai ser considerada fácil. Todas que envolver meio ambiente, independente se é biologia, química, física, falar ali sobre uma eutrofização, uma chuva ácida, uma questão que falar sobre... Pessoal, uma das coisas que mais cai no Enem, as temáticas que mais caem no Enem, é sobre a ação antrópica, ou seja, a ação do homem sobre a natureza. Como que a gente encontra 1 milhão de formas de destruir o planeta? Isso sempre cai no Enem. Esse tipo de questão costuma ser fácil. Lá em geografia é questão que cai, cai em biologia, cai em química, às vezes em física. Então,
sempre vai estar aparecendo, às vezes até no enunciado de matemática, só para contextualizar. Então aparece bastante, é uma coisa que você deve dar atenção. Então vamos lá. No bloco 2, você vai colocar aquelas questões teóricas de química e física, teórica, nada de cálculo por enquanto, teórica de química e física, que é modelo, é aquela questão clássica, sabe ou não sabe? Bem parecido com aquelas questões de simulado que tem por aí, esses simulados famosos, né? Tirando um aí que começa com B, porque é um pouquinho mais diferente, você sabe? Mas outros ali começam com S, sabe do que eu tô falando. Não vou citar aqui, não vou fazer propaganda. Enfim. Então, aquelas questões padrões. Sabe ou não sabe? Por exemplo, qual a forma de propagação de calor? Aí tem lá, irradiação, convecção, condução. Qual o tipo de isomeria? Óptica, geométrica, tal, tal, tal. Qual a função orgânica na estrutura acima? Álcool, enol, fenol. Sabe? Bem direto, alternativa bem direta. Aí você vai colocar ali no bloco 2. Bloco 3, tudo de cálculo. Eduardo, é só botar U é igual a R vezes I. Bloco 3. Eduardo, é só botar delta V é delta S sobre delta T. O pessoal vai errar. Bota bloco 3. Você já tem 45 questões de matemática que envolve cálculo na tua prova. Ainda fazer cálculo em natureza, o pessoal vai pular essas questões, vai errar. Pode confiar em mim. Essas questões vão ser consideradas difíceis. No máximo vai ter uma média ali e tudo, que é bem difícil também. Mas você não vai priorizar uma questão de cálculo. Jamais. Não priorize questão de cálculo. Questão de cálculo, eu deixo tudo para o bloco 3. Para fazer tudo junto, porque eu já estou no mesmo pensamento ali. Lembra do pensamento que a gente falou mais cedo? Você vai encarar de cálculo como questão de cálculo. É a mesma coisa que acontece lá em linguagens. Lembra que em linguagens eu falei, deixa tudo de poesia para o bloco 3, mesmo que você tenha afinidade? Porque não faz sentido você estar ali lendo uma questão de uma prosa, uma questão de um cachorrinho ali, uma garrafa PET, tudo, uma imagem, uma campanha, e do nada Clarice Lispector, uma poesia louca. A mesma coisa aqui. Você tá aqui fazendo uma questão, meio ambiente, chuva ácida, papapá. Aí do nada o movimento circular uniforme. Epa. Segundo a Lei de Newton, tá, bagunça tudo. Ei, vamos, ó, a gente não tá bagunçando nada aqui, a gente tá organizando. Não caia na dos caras. Tu tá comigo aqui, relaxa, pô, tô te ensinando. Então, tudo de cálculo, bloco 3. E algumas teóricas um pouco mais complicadas, que não entra ali naquela modelo, não é tão rápido. Tu vai ter que exigir um pouquinho mais de conhecimento do bloco 3 também, beleza? Show de bola. Então vamos aqui, olha só. Para a correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução de... Pessoal, olha a quantidade de informações que eu tenho nessa questão. Olha a quantidade. Eu tenho que encontrar um desses carinhos aqui. Apesar de que é uma questão que ela é modelo, porque é uma questão clássica de pH, de acidez e basicidade, mas tem muita informação aqui, cara. Ele dá informação de pH, ele não, tem muita informação aqui, tem muita informação. Essa questão eu botaria ela no bloco 3, tá? Eu botaria no bloco 3. Eu botei lá na minha prova no bloco 3, tá? Ela pode até não ser tão difícil assim, mas quando você pega. É porque às vezes a gente também tem uma noção. Deixa eu explicar isso pra vocês. Às vezes a gente pensa assim, ah, Eduardo, eu não acho difícil, não, cara. Eu faço simulado, o simulado B lá, todo final de semana, isso é uma questão de boa lá. Mas você tem que entender que a TRI, a Teoria de Resposta ao Item, que é a ferramenta que avalia os candidatos no Enem e que calcula a tua nota, ela não é baseada numa escola particular. Ela não é baseada numa escola de cidade grande, numa escola cara. Ela é baseada no Brasil. Em todas as pessoas que fazem a prova do Enem, na realidade do Brasil, né? Então, é muito mais heterogêneo a quantidade de pessoas que compõem essa nota, as pessoas que compõem essa nota, a qualidade das pessoas que compõem essa nota. Para você saber disso, citei isso no vídeo primeiro dia. É só tu pegar a média que cada aluno tem, cada aluno não, perdão, a média de cada área do conhecimento todos os anos sempre é muito baixa. Redação sempre é muito baixa, matemática, natureza. Então, eu não posso me basear. E outra coisa, olha que informação importante, né? A régua de proficiência do Enem, ou seja, a TRI, ela é baseada lá nos alunos de concluinte do ensino médio de escola pública de 2009. Eu vou repetir. A régua que calcula hoje, até hoje, a base que calcula até hoje a tua nota no Enem, até hoje, 2025, é baseada em alunos de escola pública de 2009.
Eduardo, tá desmerecendo a escola pública? De forma alguma, mas vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas. A maioria dos alunos de escola pública não tem tanto acesso à educação como de escola privada. E aí tá falando de 2009. Hoje até que, por exemplo, do ponto de vista da internet é um pouco mais facilitado, apesar de que ainda tem muita discrepância, mas pensa lá em 2009. Então, uma questão como essa, todo esse discurso que eu tô falando, é para tu olhar para uma questão como essa e falar, Eduardo, para mim é muito fácil. Para mim não existe do ponto de vista da TRI. A TRI não é baseada em você, ela nem te conhece, meu amigo. Ela é baseada em alunos de escola pública, concluintes no ensino médio de 2009, até hoje, que define lá como 500 ser na média. Se vocês quiserem, eu posso trazer vídeos mais específicos sobre TRI, eu acho bem interessante, ó. Inclusive, é minha área de domínio aí, referente ao Enem. Eu entendo muito de TRI, porque eu estudei bastante. Então, o 500 ali, que é a nota média ali, por assim dizer, a referência, no caso, a nota média não, a referência na TRI, na escala de proficiência, ela é baseada nesses alunos. Então, uma questão como essa, eu não vou pensar assim, para mim é fácil, para mim é médio, para mim é difícil. Você tem que pensar, para aquele aluno lá de 2009, será que será fácil? Eduardo, acho que vai ter ser um pouquinho mais complicado aqui. Então, bota o bloco 3, tá? Beleza? Você vai seguindo aqui. Deixa eu pegar algumas. Ó, por exemplo, essa questão de número 93, pessoal, é bloco 1, questão de biologia. É uma questão clássica, é uma questão de evolução. E ele tá falando aqui, tal, tal, tal. Eu não vou nem ler a questão, eu já vou saber. Ó, sobreviveram as pressões seletivas, resultaram em convergência, observaram os animais nichos, passaram mutações similares, origem do mesmo ancestral. Provavelmente a letra E aqui, tá? Acho que ele estava falando aqui da questão da adaptação, povo mimético, evolutivo e tal. Tá vendo que é uma questão muito simples, é uma questão que você faz de cara. Nem sei se está certa, pessoal. Eu nem li direito a questão. Mas eu acho que é isso pelo padrão de resposta que costuma ter esse tipo de questão, tá? Há muito tempo que eu não vi. Olha só, mais uma vez, a importância de você pular, de fazer os blocos e priorizar as questões corretamente. Cara, essa prova aqui é maravilhosa para ilustrar isso, tá? É, é maravilhosa para ilustrar isso. Olha 94, pessoal, a quarta questão da prova. Olha isso, olha isso. Eu não posso priorizar uma questão dessa. Eu tô ficando maluco, pessoal. Isso aqui é coisa de outro mundo, não é? É porque às vezes a gente não se atenta, às vezes a gente tá tão no automático ali de fazer o que todo mundo faz e de não prestar atenção nesse tipo de coisa, não valorizar uma estratégia de prova, que a gente não percebe o quão absurdo isso aqui é. Priorizar uma questão dessa. Isso aqui é bloco 3, eu não vou nem olhar para essa questão agora. Essa questão eu chutei ela na minha prova do Enem 2021. Eu fui aprovado, tirei mais de 800 de média. Nesse Enem 2021. Essa questão eu nem li. Eu joguei ela pro bloco 3. Quando chegou no final da minha prova, eu olhei por cima assim, eu falei, não vou nem perder tempo. Tá? Acabei chutando a questão. Errei. E, enfim, não fez muita diferença na minha nota, não. Beleza? Ó, por exemplo, essa questão 97, clássica de bloco 2 que eu falei. Tá vendo que as alternativas são bem diretas? Olha como a gente identifica. Aí eu sabe ou não sabe. Questão clássica de simulado aí, né? Ou sabe ou não sabe. É só para eu identificar qual é a reação química. Acabou. Muito direto o bloco 2. Essa aqui é a bloco 3, eu não vou fazer ela tão cedo, tá? Não vou fazer ela tão cedo. Aí você vai seguindo aqui também. É, é... Ó, por exemplo, olha só o que eu tava falando da questão de biologia. Ó, essa daqui, bloco 1, dá para fazer, tranquila demais, bem clássica essa questão, conteúdo tranquilo. Só que olha essa questão aqui. Essa 98, ela é uma questão que você vê biologia, você bota bloco 1. Só que essa questão ela foi considerada muito difícil, se eu não me engano, não tô lembrando agora de cabeça o parâmetro B dela, mas ela foi uma questão considerada muito difícil, essa questão aqui, tá? Apesar de ser de biologia. Então, você ia botar bloco 1, você ia tentar fazer. Se você não soubesse, como foi o meu caso lá no Enem, eu olhei essa questão, botei bloco 1, eu fui tentar fazer, eu não entendi, eu tinha estudado pouco zoologia, acabei cortando aqui e joguei pro bloco 3, deixei para olhar no final. Acho que eu até acabei errando ela também, mas não fez muita diferença, porque também é difícil. Então, a de biologia você tenta fazer no primeiro momento. Se não der, não tem problema, joga pro bloco 3, porque ela realmente é um pouco mais difícil, tá? Ó, 99. Questão clássica também de bloco 2, ó. Direto ao ponto, tá? Às vezes você pode até flexibilizar essas de bloco 2, às vezes se ela for muito fácil mesmo, muito direta. Aqui até que tem esse texto, né? Eu tenho que analisar duas formas aqui. Eu realmente deixo no bloco 2, apesar de que eu acho que ela foi considerada uma questão bem fácil. Mas eu deixo no bloco 2 pela estratégia aqui de organização. Mas algumas bem diretas, você pode até botar pro bloco 1 também, tá? Às vezes se tiver uma aí que, mesmo que seja de química ou física, mas que for muito direta mesmo,
muito direto ao ponto, você pode botar para o bloco 1. Às vezes dá para, ó, por exemplo, pessoal, essa questão 101, lá na minha prova, que eu peguei a prova rosa do Enem 2021, essa questão, se eu não me engano, era a terceira questão da minha prova, terceira, quarta, por aí, bem no início da minha prova. Eu olhei para ela, eu já imaginava o gabarito. Por quê? Porque ele bota bem aqui, ó, que tem, que tem 80% de, se eu não me engano, deixa eu ver, em uma condição específica de fermentação, tem 80% de conversão em etanol, acho que é 80% de rendimento. Eu já bati o olho aqui, eu já vi 80%, já procurei uma alternativa que é 80% da outra, porque eu identifiquei o distrator, vou já falar sobre isso, você não faz ideia do que eu tô falando. Então, sem ler a questão, já fazia ideia de qual era a resposta. Só que eu botei bloco 3 e fui embora. Deixei pro final. Quando chegou no momento de fazer ela, aí eu fiz ela e acertei. Tranquilo. Quando você joga com bloco 3, não significa dizer que você não vai acertar, que você não vai fazer a questão. Eu te garanto que se você aplicar essa estratégia aqui de forma bem organizada, do jeito que eu estou ensinando para você, vai sobrar tempo na tua prova. Vai sobrar tempo. O dia que eu vi que essa estratégia funciona foi quando eu apliquei ela a primeira vez no simulado, lá em 2021, antes de eu ser aprovado, e sobrou tempo de prova. Eu que sempre tinha problema com tempo de prova, sempre eu tinha que chutar a questão no gabarito. Primeiro dia que eu apliquei essa estratégia em bloco, sobrou tempo de prova. Aí eu falei, ela funciona. Então, se você aplicar direitinho, vai sobrar tempo. Não se preocupe. Você tá deixando uma questão para fazer depois, não significa dizer que você não vai fazer. Só não é o momento. Aí você vai fazendo a mesma coisa. Pam, 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 pam. Chegou na questão número 135. Aí você tem o domínio da tua prova novamente. Aí é o domínio completo, porque você já fez a mesma coisa em natureza e a mesma coisa em matemática, tá? Ó, por exemplo, essa questão 133, cara, eu não posso olhar para uma questão de eletroquímica dessa forma e fazer, é bloco 3. Assim como a 132, pessoal, só pelas alternativas, ó, biologia, faço bloco 1, tá vendo? Não é difícil, cara. Dá para você conseguir fazer. Aí, beleza. Eduardo, terminei todos de bloco 1 de natureza, já fiz todas de bloco 1 de matemática, e agora? Aí eu vou pro bloco 2 de matemática. Faço todas. Aí depois, bloco 2 de natureza. E depois, aí nesse momento, você vai respirar. Você vai passar para o gabarito todas que você tem certeza de bloco 1 e bloco 2 de matemática e as de bloco 1 e bloco 2 de natureza que você já fez. Passa todos para o gabarito que você tem certeza. Por quê? Deixar para passar tudo no final, pode dar um BOzinho lá. Você pode estar um pouco nervoso, pode deslizar a caneta porque você está suando, marcar errado, a vela que tira o papel da parede está te agoniando, enfim. Garante logo. E por outro motivo, quando você chega no final da prova, você está mais cansado. Então, o risco de você querer mudar o gabarito e mudar para um gabarito errado, né? Passou a prova inteira marcado certo lá e você muda, pode te complicar, beleza? Então, aqui eu já passo logo todos que eu tenho certeza de bloco 1 e bloco 2. Vou ao banheiro, lavo o rosto, tomo água. Por que que é importante? Olha os detalhes, pessoal. Olha os detalhes, cara. Se esse vídeo aqui não merece o teu like, eu sou uma geladeira, pô, de 2 portas. Né? Porque, cara, olha o que eu tô te falando. Olha os detalhes. Nesse momento, tu vai ao banheiro, tu lava o rosto, tu toma água. Por quê? Do ponto de vista psicológico, isso faz muita diferença. Porque tu sabe que quando tu voltar, é só questão de bloco 3. Tu vai pensar fora da caixa. Aqui tu não vai mais pensar no simples. Aqui tu já vai pensar fora da caixa. Já vai pensar, ó, tu já chega mais motivado. Meu amigo, eu já garanti aqui as questões fáceis e médias da minha prova. Já tenho uma nota boa. Agora é a hora que eu vou me diferenciar. Eu vou me tornar acima da média. Então tu já chega mais motivado para essas questões. Tu vai cair para cima dessas questões aí, tu vai pegar na porrada. Tu vai cair para cima dessas questões, meu amigo, aí para cima. E vai fazer. Beleza? Aí terminou de bloco 3, marcou no gabarito, acabou, vai embora, feliz da vida. Aí, meu amigo, é só marcar aí o dia do churrasco. Beleza? Show de bola. Então agora, para finalizar esse vídeo com chave de ouro, acho que já tá um pouquinho longo esse vídeo, mas não tem problema, eu prometi e eu vou cumprir. Sempre passo a parte da estratégia, de forma bem detalhada, sempre buscando a melhor didática possível. Eu sei que você já deixou o seu like aí, você vai deixar um comentário sobre o que você tá achando do vídeo. Mas agora eu vou falar sobre técnica de resolução de questão. Eu preparei uma técnicazinha maravilhosa para esse vídeo, então bora dar uma olhada nela. Pessoal, essa aqui é uma questão do Enem 2022. É uma questão que foi considerada muito difícil a ponto dela ser silenciada pela TRI. Eduardo, que história é essa? Eu te explico no próximo vídeo, tá? Para não ficar muito longo esse vídeo. Mas entenda, essa questão ela nem contou na nota de ninguém. Então muita gente fez essa questão, ela não foi anulada, ela tem gabarito, mas ela foi silenciada do ponto de vista da TRI. Em um próximo vídeo eu posso falar o que são as questões silenciadas. São questões que não são anuladas, que têm gabarito, mas acabam não contando na pontuação de ninguém. Ou seja, você perdeu tempo fazendo, tá? Mas é uma questão
que ela, se você for fazer do jeito tradicional, você vai perder muito tempo. Você vai perder muito tempo. Ela é difícil, ela não é uma questão fácil. Só que se você aplica o macete, a técnica de resolução que eu vou te ensinar agora, e lembrando que lá no Método Enem eu tenho um curso só de técnica de resolução, e essa é uma delas, e várias outras, tá? Se você quiser fazer parte, primeiro link da bio. Mas bora aqui aprender. Olha só. Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos iguais da mesma corda para fixar uma tábua barra horizontal. Tá bom, tá só contextualizando. Antes de partir para a questão, deixa eu te explicar uma coisa. Toda questão do Enem, toda, tem 5 alternativas. Uma correta e 4 formas de tu errar a questão. Não tem nenhuma alternativa aí que tá à toa. Entenda isso. Tá? Para elaborar uma questão do Enem, você tem que botar uma alternativa correta, independente da área do conhecimento, e 4 formas do aluno errar. Por quê, Eduardo? Que é para você fazer a conta inteira, achar o gabarito. Você errou a questão, mas você acha ali a resposta. Você olha para a alternativa, tem que ter aquela alternativa. Porque imagina, tu fez a questão inteira, aí tu achou x igual a 10. Aí você olha para as alternativas, não tem 10. Qual a primeira coisa que tu vai pensar? Eu errei, vou fazer de novo. O elaborador, o Enem, ele não quer que isso aconteça. Ele quer que tu ache o 10 e tenha lá na letra A 10, que é para tu marcar, achando que acertou e ir embora. E errar a questão. Lembra, ele quer que tu erre. O elaborador de questão do Enem, ele que faz a questão, porque ele quer que tu erre, beleza? Então, Eduardo, então se eu sei que se eu esquecer uma parte da questão, se eu ignorar um detalhe, vai ter alternativa para eu marcar? Opa! Por que que eu não faço a engenharia reversa e utilizo isso ao meu favor? Eu vou prever o erro para eu acertar a questão. Eu vou te ensinar a fazer essa questão aqui de física, bem difícil, sem saber de física. Tu duvida? Pois se eu te provar que eu faço a questão, você vai deixar o like se você não deixou até agora. Vai pedir 1 milhão de vezes, cara. Não é possível. Deixa aí, cara. Me ajuda bastante. Vamos lá. Boa segurança opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Aí ele vai dar aqui várias condições para você calcular uma tensão. Vai dar uma massa de 24, uma angulação de 90 graus, vai ter que considerar que é um movimento circular uniforme, a gravidade igual a 10, e tu vai utilizar a fórmula aqui acho que de força, de energia, e enfim, no final das contas, tu vai achar uma tensão igual a tanto. Achar uma tensão qualquer. Só que olha o detalhe, ele não quer essa tensão, ele quer a tensão de ruptura. E a tensão de ruptura, ela é 25% superior a essa tensão que você calculou. Ou seja, depois de achar, fazer todas essas contas e achar essa tensão, você tinha que fazer o quê? Você tinha que dar um aumento de 25%. Aí eu te pergunto, o aluno que faz as contas inteiras, todas as contas, esquece de dar o aumento de 25%. Tem que ter alternativa para ele marcar, que é o distrator. Então, se eu sei dessa informação, eu não vou calcular essa tensão. Eu vou procurar uma alternativa que, dando um aumento de 25%, dá outra alternativa. Por quê? Uma vai ser o distrator e a outra é o gabarito. Bora testar? E eu já vou te passar uma dica também de macete de matemática. Posso fazer um vídeo só sobre macetes de matemática, bem legal para você. Só deixar nos comentários. Dá um aumento de 25%, muita gente pode pensar, é a regra de 3. Não é dado, sou um garoto esperto, sou uma garota esperta. É só multiplicar por 1,25. Ainda não está legal. Dá um aumento de 25%, é você pegar o número, dividir por 4 e somar com ele mesmo. Vou repetir. Para você aumentar qualquer número em 25%, é você pegar esse número, você divide ele por 4 e soma com ele mesmo. A mesma coisa que aumentar 50% é você pegar o número, dividir por 2 e somar com ele mesmo. Então, para eu aumentar 25% do 120, o que que eu vou fazer? 120 dividido por 4 dá 30. Então, 120 mais 30 dá 150. Tem algum 150 aí? Não tem. Então, esse aqui não é o distrator que eu estou buscando. Beleza. 300 dividido por 4 dá 75. 300 mais 75, 375 também não tem alternativa. Não é o distrator que eu estou procurando. Continuo. 360 dividido por 4 dá 90. 360 mais 90, Eduardo, dá 450. Opa! 360 é o distrator, que seria esse tanto aqui que eu ia encontrar nas contas. E o 450 é a resposta. Letra D. Acabou a questão. E é o gabarito, tá, pessoal? É o gabarito. Pode pesquisar aí. Letra D é a resposta. Olha como eu fui da questão. Eu utilizei algum conhecimento de física? Não. Eu utilizei conhecimento de prova. Olha só como é importante você ter técnica, você ter macete, você se diferencia. Enquanto o cara tá ali tentando lembrar da fórmula para utilizar, você já terminou a questão.
E olha o que é que eu tô explicando, tô ensinando. Isso aqui na hora da prova tu faz em 2 segundos. Dá pra fazer isso com muitas questões, muitas questões. E, cara, isso aparece muito nas provas do Enem, isso do distrator. É clássico, é uma regra. Se você faz uma questão do Enem, você elabora uma questão do Enem, tem que ter os distratores. As duas alternativas tem que ser uma forma do aluno errar. Por exemplo, preste atenção a partir de agora. Questão de matemática que envolve cálculo de área de círculo, por exemplo. Qual que é a área de um círculo? Πr ao quadrado. Não é R, tu não usa, né, o raio na fórmula? Pode olhar para o enunciado, ele não vai dar o raio, vai dar o quê? O diâmetro, que é o dobro do raio, para você usar lá e ter resposta para você marcar e errar. Preste atenção, toda vez que você vir a palavra diâmetro, você já pega, divide por 2, já bota raio, porque na fórmula tu vai usar o raio, não é o diâmetro. Olha os detalhes. É isso que vai te diferenciar, cara. É por isso que tu já se inscreveu no canal aqui, é por isso que tu já curtiu esse vídeo, vai deixar o seu comentário aqui, vai compartilhar o vídeo e vai me seguir aí na rede social, no Instagram, porque eu tô sempre dando dicas e você vai continuar me acompanhando aqui no canal. E, claro, sugerir, eu peço aí que vocês sugiram ideias para os próximos vídeos, tá? Para eu poder fazer aí para vocês. Então, é isso. Acho que ficou bem completo aí o vídeo, tá? Ficou um pouquinho mais longo, mas eu prefiro que seja um vídeo mais longo, desde que seja bem didático, de que eu consiga trazer muitos conhecimentos para vocês. Então é isso, meu nome é Eduardo Vasconcelos, seu companheiro aí pro Enem. Continue me acompanhando, assista os próximos vídeos, vai dar tudo certo. E eu vou ver você no próximo ano aqui comentando meu vídeo falando, Eduardo, deu certo, fui aprovado, fui aprovada. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.